Então vamos lá, pessoal, vamos dar uma passada aí sobre industrialização brasileira. É um tema bem legal, bem gostosinho de estudar, então não tem muito mistério não, mas só para refrescar alguns pontos, né, que possam cair na sua prova. Então vamos lá. Então coloquei aí primeiro uma, né, a gente divide, né, a historiografia vai dividir, né, a, as fases de industrialização brasileira em três fases. Então você tem três fases de industrialização brasileira. Então a primeira fase da industrialização brasileira veio com a chegada da família real portuguesa, quando eles vieram fugindo para cá das guerras napoleônicas que ocorreram na Europa. Então a corte portuguesa, né, colocou tudo no navio e se mudou aqui para o Brasil. Mas ao chegar aqui se depararam com um cenário meio estranho, né? Porque um cenário criado por eles mesmos, né? Onde você tinha a proibição de ter indústrias aqui para que o Brasil comprasse os produtos que Portugal vendia. Então você tinha um pacto colonial. Então não poderia ter indústrias e o Brasil, no caso, né, como colônia, não podia fazer comércio com outra nação, somente com Portugal. Então, Portugal comprava os produtos, né, da Inglaterra, que a Inglaterra tinha feito a Revolução Industrial, por volta do século XVIII, 1700 mais ou menos, e vendia esses produtos no Brasil. Então, praticamente Portugal é um intermediário, né, dessa produção, porque Portugal não tinha feito revolução industrial. Então, quando eles chegaram aqui, eles se depararam com isso, né? Não tinha indústria, não tinha nada. Então, eles tiveram que permitir, né, essa abertura dessa pequena indústria local. Então, essa industrialização ela vai começar, né, num processo bem tardio, né? A gente coloca, né, quase 2 séculos depois da industrialização na Inglaterra, começou a ocorrer aqui no Brasil. Então, isso foi um desse primeiro momento. Então, as primeiras fábricas que surgiram aqui no Brasil eram fábricas simples, eram fábricas de estaleiros, né, para a produção de navios, eram fábricas para a produção de roupa, tecido, né, são fábricas simples, né, as primeiras fábricas que foram surgindo aqui no Brasil. E neste momento também você vai ter, né, o que a gente chama de surtos de industrialização, né, ou seja, né, focos de industrialização de algumas pessoas que pensavam a industrialização brasileira. Então um exemplo desse ficou com o Barão de Mauá, né, ele foi um desses exemplos que pensou a industrialização brasileira, né, pensou o modo de ver o Brasil industrializado, não dependente do agronegócio. Então, o caso dele foi esse. Então, ele investiu muito em industrialização. Primeira siderúrgica do Brasil, primeira ferrovia, primeira iluminação pública elétrica, primeiro cabo telegráfico ligando o Brasil-Portugal, primeira siderúrgica, primeira ferrovia. Então, assim, ele estava à frente do seu tempo. Mas, pelo Brasil ter uma elite muito pequena, né? Se você pensar isso até hoje, né? Então, essa elite, né, que mandava no país, né, não permitiu esse avanço na industrialização. Lembrando que essa elite ela era cafeeira, então ela estava ligada ao agro. Então, o retrocesso do Brasil, se você pensar bem até hoje, está ligado ao agronegócio, porque o agronegócio ele não distribui essa riqueza. Então, a riqueza fica concentrada nas mãos de uma pequena elite. Então, outra coisa que teve que ser feito, por exemplo, né, tivemos tarifas também, a tarifas Alves Branco, que aumentou em 45% as importações de produtos ingleses. A gente tivemos a Lei Eusébio de Queiroz, tivemos a abolição da escravatura, a chegada do imigrante aqui no Brasil. Então tudo isso vai favorecer agora o Brasil ter o quê? Ter um mercado consumidor, ter mão de obra para trabalhar. Então isso o Brasil não tinha, né? Então, porque o escravizado, ele não comprava nada, né? E o imigrante que chegou aqui era no meio nesse bojo, né, de aumentar, né, a estrutura de mão de obra, OK? Então tá aí, né, a questão do imigrante, né?
principalmente o imigrante italiano, o imigrante japonês também. A gente recebeu muito imigrante a princípio, né, quando a chegada deles vieram para trabalhar principalmente nas lavouras de café, mas depois essa mão de obra imigrante acaba se mudando também para as cidades e indo trabalhar nas fábricas. Então as fábricas nascentes acabou absorvendo esta mão de obra vinda da Europa ou da Ásia também, né? A segunda fase pega a fase, período, né, entre guerras, então vai de 1914, 1915, a Primeira Guerra, de 1914 a 18, depois a Segunda Guerra de 38 a 45 e um pedaço ali da Guerra Fria. Né? Então, esse período a gente vê que a Europa praticamente perdeu toda a sua indústria. Né? Aquele período de industrialização na Europa vai ficar perdido. Então é neste momento que o Brasil vai implementar, né, a sua verdadeira industrialização. Não somente o Brasil, né? Se você pegar a América Latina, o México, a Argentina, o Brasil também, nesse processo, eles vão fazer uma substituição de importações, ou seja, todos os produtos que o Brasil não fabricava, ele começou a fabricar aqui. Então você vai ter, né, o nascimento de indústrias de base, que o Brasil não tinha. Então, este processo que não vinha mais da Europa. Por que não vinha mais da Europa? Porque a Europa estava em guerra, então estavam se destruindo e toda a indústria que ainda existia na Europa estava para a fabricação de armamento, fabricação de equipamentos para os soldados na guerra. Então a gente perdeu essa indústria. Então tá aí a segunda fase, né, com a quebra da Bolsa de Valores, em 1919, o café entrando numa crise recessiva gigantesca, né, onde você via, por exemplo, na época do Getúlio Vargas, né, que a queima do café, né, até a queima do café dentro de ferrovias, né, usava o café como um local no lugar do carvão, né, ou da lenha. Então usava o café para queimar ali como combustível, né, da ferrovia. Então, essa crise do capitalismo fez, né, nações como o Brasil alterar, né, o modo de interagir com essa produção e criando aqui dentro, né, fábricas para poder substituir essa importação. Se você pensar na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais, foi a primeira cidade, né, a ter no Brasil, no caso, a ter uma iluminação elétrica, né, vinda de uma hidrelétrica. Né, a primeira hidrelétrica da América Latina fica em Juiz de Fora. Então, essa iluminação foi para atender essas primeiras fábricas nascentes, né, no caso aqui do Bernardo dos Mascarenhas, né, para atender uma fábrica de tecido. Durante a segunda fase também é a parte das indústrias de base, né? Então onde você vai ter a construção das indústrias como Petrobras, CSN, Vale do Rio Doce, né? A Companhia Vale do Rio Doce. Então são indústrias atreladas àquela industrialização pesada, indústria de base, né? Aí você tem a imagem do Getúlio Vargas aí com a mão suja de óleo, né? Com aquela política, né, do petróleo é nosso, né? A exploração do petróleo. Então essa exploração do petróleo, né, fez criar, né, a Petrobras, né, uma das poucas indústrias brasileiras que ainda, né, está ainda, né, com partes, né, do poder público. Na sua grande parte dela, a distribuição, a refinaria, praticamente foi toda privatizada. Seguindo aí, você tem a terceira fase dessa industrialização brasileira, que vai de 1956 até 2000. Essa fase começa com o JK, né, com um projeto dele nacional do desenvolvimentismo, que ele implementou várias construções para modernizar o país. Então, ele vai fixar, né, a política dele em cima do automóvel, né, uma política em cima do automobilismo e em cima do modal rodoviário. Então, você pega a própria construção de Brasília. Então, grandes obras que ele fez estavam atreladas essa ampliação do desenvolvimento brasileiro. E isso gerou alguns problemas, principalmente a inflação. Então você pega o JK, depois do governo dos militares, você vai ter ali uma inflação gigantesca, porque eles pegaram muito empréstimo para poder executar essas políticas, né, de desenvolvimento. Então, é,
As indústrias, né, se concentram no Brasil basicamente no Sudeste, né, no Centro-Sul e no Sudeste. Então, se você pegar um mapa, né, de industrialização brasileiro, eles estão concentrados basicamente no Sudeste. Você tem uma produção industrial no Nordeste, mas a sua concentração está toda concentrada principalmente em São Paulo. Então, essa concentração ela é histórica, né, dessa de estar, né, ali, porque a concentração, primeiro, que é irregular, porque não está distribuído pelo Brasil todo, e segundo, que concentra só num local, né, num ponto. Essa concentração ela é histórica, né? A população de São Paulo é a maior de todos, então o investimento do café estava na cidade de São Paulo, né, os cafeicultores paulistas, então eles revestiram, né, investiram o dinheiro que eles estariam investindo no café, que estava em crise, eles acabaram investindo na indústria. Então eles trocaram, então por isso que você tem a concentração, né? Nos outros lugares você não tinha essa riqueza toda do café, né, para ter essa troca, né, de investimentos. Por isso que a concentração da industrial do Brasil está no Sudeste. Aí você vê, né, esse mapinha que eu falei com vocês, né? Você pega ali, ó, Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Porto Alegre, né, Florianópolis ali. Então são as cidades que têm, né, a maior concentração de indústrias. Tem um pouco ali Mato Grosso, Goiás também, um pouquinho, né? E lá no Nordeste, ó, Bahia, Ceará, Pernambuco. Então você tem, né, alguns focos industriais, mas a sua grande maioria, não tem nem comparação, né, tá aqui no sul e no sudeste, ok? Outra parte que a indústria faz, né, é afetar o meio ambiente, né? Então você tem, né, a questão de impactos, né, consequências negativas da industrialização. Então, o primeiro de todos é a poluição. Aí você está vendo uma imagem, né, que mostra, isso aí foi em 2020, né, aquele vazamento de óleo, possivelmente de um navio venezuelano, que atingiu as costas brasileiras. Então, foram resgatados quase 15 toneladas de lixo, né, de petróleo cru, né, que afetou, né, a costa brasileira. Então tudo isso tem impacto no turismo, tem impacto na qualidade de vida das pessoas, tem impacto na pesca. Então esses impactos ambientais estão atrelados à industrialização. Outro impacto da industrialização é o consumismo, né? Então você vai consumir produtos basicamente feitos de plástico em excesso, produtos que são às vezes descartáveis, embalagens que são feitas para você chegar em casa e jogar fora, né? Então você tem, né, um consumo de plástico cada vez maior e assim, né, uma hora o planeta vai cobrar essa conta, porque o plástico demora milhares e milhares de anos para poder se de absorver, né, ser desintegrado do planeta. E a gente está acabando sendo contaminados com microplástico, né? Porque o plástico vai quebrando, quebrando, ele acaba indo ficando leve, indo para o ar, indo para a água, para o solo, a gente acabando ingerindo esse microplástico diariamente. Sem falar também no desemprego, né, causado. Então, o aumento do desemprego, do consumismo e da poluição estão atrelados, né, à industrialização. Então, pegando fatores aí dessa industrialização, né, como é que é escolhido, né, onde uma indústria vai se fixar. Então ela acaba, né, prestigiando, né, primeiro uma boa infraestrutura, né, tem que ter uma infraestrutura adequada para poder absorver, né, essa industrialização. Não adianta você montar uma indústria no local que a matéria-prima está muito longe. Então tem que ter uma infraestrutura. Infraestrutura é o quê? É portos, é aeroportos, é estradas. Então isso é infraestrutura, né? A infraestrutura é essencial para você ter é, o lucro, né, vindo do movimento industrial. Ok, até aí? Tranquilo, né? Então, a gente vai passar agora para os tipos de pensamentos que foram pensados na industrialização. Então, o primeiro de todos esse aí, a gente tem aí o Taylorismo. O Taylorismo, ele foi um movimento, né,
uma teoria que pensava um modo de gerar mais lucro, né, com o empregado, né, de uma forma rápida. Então, pensava-se que o trabalhador deveria, né, estar, né, numa uma baia, né, numa estrutura, que ele conseguisse produzir cada vez mais. E essa produção você iria valorizar aquele que conseguisse, né, bater aqui aquela meta, né? Então você tinha um trabalhador sendo alienado do seu trabalho. Então você tinha, né, um sistema de produção que organizava a divisão de tarefas entre os trabalhadores, então cada trabalhador faria uma tarefa e ia permitir, né, os que realizassem essa tarefa com maior velocidade. Então quem conseguisse realizar por menor tempo seria premiado. Isso era a ideia do Taylor, né, o Taylorismo. Seguindo aí, você tem a aplicação, né, dessas teorias do Taylor, né, colocadas em prática, né? Você teve o Fordismo. O Henry Ford, né, na fábrica da Ford, ele vai criar um modelo que é a linha de montagem. Então, a linha de montagem, o trabalhador ficaria parado, ele não precisaria se movimentar na fábrica, e o produto que ele teria que fazer, né, ou soldar ou colocar, viria até ele. Então, quem se movimenta é o produto. Então, viria por uma esteira. Então, é a linha de montagem caracterizada por esteiras rolantes que levam as peças para os funcionários realizarem sua tarefa parados, atribuindo maior velocidade ao processo. Então, esse funcionário, ele entendia somente naquela parte dele. Então, uma coisa que o Fordismo, assim como o Taylorismo, faz com o trabalhador é uma alienação. Esse trabalhador está alienado, ele não sabe o que ele está produzindo. Né? Tem até uma charge que mostra isso, né? Quando eu terminar, quando eu me aposentar, eu vou seguir essa esteira aqui para ver o que a gente está produzindo. É uma piada, né? Atrelando, né, a essa questão da alienação do trabalhador. O trabalhador ele desconhece, né, o que ele está fazendo. Então ele está alienado de todo o processo. O próximo que a gente tem é as fábricas da Toyota. Ela vai modernizar, né, a estrutura que o Ford fez. Então, no processo do toyotismo, a linha de montagem não fabricava mais em série aquela produção em massa. Então, agora eles conseguiam modernizar e fabricar outros produtos. Então, você tinha uma qualidade na produção. Então, esse trabalhador nas fábricas da Toyota, ele era um trabalhador que estava atrelado a uma qualificação, ele entendia o que ele estava fazendo. Então, um modelo que abandona a produção em massa, né, produzindo apenas o correspondente à demanda, né, então just in time, podendo personalizar os produtos, então podia fabricar carros coloridos, por exemplo, modelos diferentes que a linha de montagem da Ford não permitia. Então, as suas fábricas ocupam áreas menores e não tem estoque. Então, eles fabricavam sobre demanda. Então, o comércio pedia aquela quantidade de carros com a cor que eles queriam, então eles fabricavam sobre demanda, sem estoque. Lembrando que a gente está no Japão, o Japão não tem espaço, igual os Estados Unidos, para ter uma montagem, um excesso de carros estocados, né, empilhados. Então, por você não ter espaço, eles tinham que empreender de uma forma diferente. Tranquilo? Então agora a gente vai ver, né, os tipos de energia que foram usadas nas revoluções. Então a primeira revolução industrial, ela usou basicamente o carvão mineral. Então basicamente era essa a fonte de energia. Lembrando que o carvão é uma fonte não renovável, né? Então você não consegue produzir mais carvão e de maior abundância no planeta. Então por isso que você ainda vê ainda países utilizando muito carvão mineral, como Alemanha, Estados Unidos, a própria China. Então usa muito carvão mineral porque ele é fácil de encontrar nesses países e tem uma baixa produção. Então ele é barato. Então, qual é o barato? Tem muito, eles acabam utilizando muito. Lembrando também que no Brasil o carvão mineral é de baixa qualidade, porque aqui no Brasil esse carvão ele tem pouco carbono e tem muito água. Então, não é um carvão de qualidade, né? E a nossa maior fonte, né? A nossa maior riqueza de carvão está concentrado no sul do país, né? E com a maior produção em Santa Catarina, ok? O próximo daí vai ser o petróleo e o gás, que vai estar na segunda revolução industrial, né, que foi a modificação do motor. Agora você não tem mais um motor movido a vapor, você vai ter agora um motor, né, movido a combustão, né, um motor a explosão.
Então, principalmente com o petróleo, que foi uma revolução, né? O petróleo, ele é uma estrutura que ele pode ser dividido, né, em vários outros subprodutos. Então, esses subprodutos que a gente usa em larga escala e a gente está contaminando o planeta com esse petróleo todo. O próximo que a gente vai ser na terceira revolução industrial, vai ser a questão da energia elétrica, né? Principalmente advindas, né? No caso aqui do Brasil, vindas de hidrelétricas. Mas a maior parte dos países acabam pegando essa energia elétrica produzida por termoelétricas, né? Tanto termoelétricas que queimam biomassa, né? Ou termoelétricas que vêm das usinas atômicas, né? Então, são usinas que produzem energia elétrica. Então, a rainha dessa vez agora, né, da energia vai para energia elétrica, né, tirando o petróleo da jogada. Beleza? Então, aí os impactos do petróleo, né, no meio ambiente, né, já até comentei com vocês, né, a questão do vazamento. Então, o vazamento é um problema. Então, o vazamento tem consequências econômicas, né? Então, para o turismo, né? Para a pesca, né? Para a saúde das pessoas. Então, isso é um problema gigantesco. É, então a gente tem transnacionais, né, empresas transnacionais pelo planeta, né, tem um exemplo aí de algumas, né, que estão até aqui no Brasil: Coca-Cola, Microsoft, Google, a Disney, Toyota, Intel, Nokia, a IBM. Então são empresas, né, principalmente, basicamente dos Estados Unidos, Japão, que estão, né, tem sede, né, tem suas filiais aqui no Brasil e eles acabam, né, ganhando muito dinheiro com isso. Então tá ali, ó, empresas transnacionais que utilizam a globalização para dividir suas operações em diferentes países, aproveitando vantagens locais como mão de obra barata, incentivos fiscais, reestruturação, né, uma infraestrutura especializada. Né? Essa estratégia permite reduzir custos, acessar novos mercados consumidores, aumentar a escala de produção e minimizar riscos regionais, o que resulta na ampliação de seus lucros e competitividade global. Então, as empresas acabam fazendo isso para ter uma competitividade global, ok? Então, apesar dos benefícios econômicos, a presença de empresas transnacionais pode gerar impactos negativos nos países onde assim instalam, como a exploração de mão de obra, baixos salários, precarização das condições de trabalho, dependência econômica, enfraquecimento de negócios locais. Tá? Além disso, há danos ambientais significativos, como poluição, degradação de ecossistema, uso excessivo de recursos naturais, especialmente em regiões de legislação ambiental menos rigorosa, como a maioria dos países de terceiro mundo, né? Os países subdesenvolvidos. Ok, pessoal? Então é isso. Espero ter contribuído aí com a sua aula. Né? Qualquer coisa aí você manda uma mensagem que eu tento te ajudar. Valeu? Aquele abraço.